Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e ficção científica chamado Zoe. Alerta de spoilers a seguir. Uma jovem mulher chamada Zoe passa por uma avaliação em um laboratório para registrar as suas preferências por um parceiro em um banco de dados. Uma máquina começa o teste pedindo a ela que descreva a última pessoa com quem ela esteve em um relacionamento. Então Zoe revela que ele era um cara solitário. Quando a máquina pergunta o que a atrairia para um parceiro em potencial, Zoe sorri e revela que ficaria cativada pelas coisas que o homem ama e pelas coisas que ele quer ser. Depois, a máquina lhe pergunta se ela ajudaria um ente querido a acabar com a sua vida. Zoe hesita em responder, então Cole Ainsley, o designer-chefe da empresa, se oferece para sair da sala para deixá-la mais confortável. Zoe pede que ele fique e responde a pergunta, dizendo que não tem certeza do que fazer numa situação dessa. Zoe trabalha como supervisora no laboratório, que é especialista em avaliar a compatibilidade entre casais e encontrar um par para solteiros. A empresa contratou Cole para supervisionar a sua divisão, que projeta companheiros sintéticos para as pessoas. Enquanto leva um casal em uma visita ao laboratório, Zoe garante a eles que a sua máquina tem uma taxa de precisão no alto dos 90% quando avaliam a compatibilidade entre os amantes. No entanto, ela observa que o seu futuro ainda depende de si mesma, não apenas das máquinas. Uma noite, depois de fechar o escritório, Zoe visita o laboratório de Cole e o encontra trabalhando em um sintético masculino. Quando ela pergunta se já pode falar com o androide, Cole observa que ele ainda não está bem preparado. Cole revela que ele criou o sintético com pacotes emocionais, com memórias reais de eventos emotivos. Depois que Cole o liga, o androide começa a fazer perguntas sobre como avançar a partir de uma relação fracassada. O androide mostra uma tristeza genuína enquanto continua a falar. Cole logo desliga o robô e revela que as perguntas fizeram parte de uma conversa que ele teve uma vez com a máquina avaliadora. Cole revela que ele e a sua ex-mulher Emma tiveram uma pontuação baixa na avaliação e o seu relacionamento nunca se recuperou depois disso. Zoe expressa sua simpatia por Cole, mas ele argumenta que o que ela viu no androide foram apenas números, não emoções reais. Mais tarde naquele dia, Cole passa pela casa de Emma para passar algum tempo com o seu filho Caleb. Depois de colocar Caleb na cama, Cole e Emma tomam uma bebida em seu estúdio de arte. Cole nota um androide que ele uma vez criou sobre a mesa. Então Emma informa que quer usá-lo em uma exposição de arte. Cole revela que o projetou para pessoas que não querem dormir sozinhas. Cole se oferece para passar a noite, mas Emma observa que ela já está saindo com alguém. Antes de sair, Cole pede a Emma que não use o androide, porque ele pode querê-lo de volta. Quando Zoe chega ao trabalho um dia, o androide de Cole, agora totalmente funcional, se aproxima dela e oferece um café. Zoe pergunta quando ele entrou, então o androide Ash a informa que ele acabou de ser ativado naquela manhã. Depois do trabalho, Zoe vê Cole ensinando Ash a dançar. Zoe interrompe a aula para perguntar a Cole se ela pode ser avaliada pela máquina, mas antes de ir para a sala de avaliação, Cole pede a Ash para dançar com ela. Durante a avaliação, a máquina pergunta a Zoe um segredo que ela quer esconder do seu parceiro. Zoe olha para Cole por um momento, antes de revelar que ela costumava ser gorda e ainda tem problemas com a comida. Mais tarde, Zoe pede à máquina que verifique a sua compatibilidade com Cole, mas ela fica chateada ao saber que a sua chance de ter um relacionamento bem-sucedido com ele é zero. Quando ela pergunta por que a porcentagem é tão baixa, a máquina diz que existe uma incompatibilidade fundamental. Um dia, Ash vê Zoe e seus colegas de trabalho observando um casal de idosos dançando. Zoe revela que eles são sujeitos de teste para um novo medicamento chamado benzomorfodone, que a empresa pretende comercializar como Benizol. Ela observa que isso desencadeará os hormônios e neurotransmissores para fazer as pessoas sentirem que estão se apaixonando pela primeira vez. Ash pede que ela leve o Benizol um dia e expressa sua intenção de estar em um relacionamento com ela, mas Zoe recusa e afirma que os seus sentimentos são apenas parte da sua programação. Naquela noite, Zoe leva Ash a um bar para treinar as suas habilidades de socialização. Cole e seu colega, Ideo, observam com fascínio enquanto ele conversa com uma mulher. Um tempo depois, Zoe deixa Ash por conta própria e convida Cole para uma sessão subterrânea do bar, onde eles encontram um bordel de robôs. Quando um androide chama a atenção de Cole, Zoe lhe diz que o seu nome é Joe e que ela tem o sistema operacional mais avançado do prostíbulo. Logo, o designer se aproxima deles e se oferece para ativar outros robôs, pois a Joe já está reservada. Cole nota um androide no chão e pergunta ao designer o que ele está fazendo com ela. O designer explica que ela está prestes a ser desativada, mas ela observa que ele pode passar um tempo com ela antes que ela seja destruída. Cole fica chateado com o que ouviu e sai do bordel. Zoe pede desculpas e diz a ele que não o levou lá para ver androides serem explorados. Ela então confessa que verificou a sua compatibilidade com ele na outra noite,
mas ela não consegue entender o resultado tão baixo por causa de como ela se sente. Cole leva Zoe ao apartamento dela e lhe diz que precisa falar com ela sobre algo. Zoe fica confusa quando ele abre a porta com o seu próprio conjunto de chaves. Cole revela que o seu apartamento pertence ao laboratório e que ela não é realmente a supervisora do laboratório. Ele revela que ela foi considerada incompatível com Cole porque a máquina descobriu que ela era sintética. Cole salienta que eles estão realizando um teste para descobrir se as pessoas ou outros androides serão capazes de dizer que ela não é humana. Cole então a aconselha a olhar nos olhos dela no espelho para confirmar o que ele está dizendo. Quando Zoe percebe que ele está dizendo a verdade, ela sai correndo do apartamento e vai para o laboratório para falar com Ash. Depois de ouvir a sua história, Ash lhe diz que está com um pouco de inveja porque ela viveu como humana por um bom tempo. Cole logo chega e pede desculpas por não ter contado a ela mais cedo. Zoe pergunta se ela foi projetada para ter sentimentos por ele. Então Cole explica que esse não foi o caso. Ele observa que ela só tem tendências a se apaixonar como a maioria das pessoas. Zoe expressa sua preocupação por nunca ter realmente feito as coisas em sua memória. Então Cole a leva para o bairro implantado em sua memória. Como ela se lembra da sua adolescência, Cole assegura que as memórias são reais, independentemente de como elas armazenam. Depois disso, a dupla passa algum tempo na universidade para falar sobre o que ela se lembra da época da escola. Na biblioteca, Zoe pergunta sobre a pessoa que possui as lembranças no seu sistema. Cole revela que suas lembranças vieram de pessoas diferentes, que são, em sua maioria, estudantes. Quando Zoe pergunta se ele colocou algo do seu relacionamento passado dentro dela, Cole lhe diz que não o fez porque queria que ela tivesse seus próprios pensamentos e fosse completamente única. Quando Zoe pergunta se ele pensa nela, Cole revela que sim, mas ele não pode desvendar o que ela era quando ele a criou. Zoe começa a pensar que ninguém vai amá-la porque ela não é real. Ela tem vontade de chorar, mas percebe que não há lágrimas rolando dos seus olhos. Cole pede desculpas e explica que ela não foi projetada para derramar lágrimas, porque eles não sabiam como a sua vida emocional iria terminar. Cole e Dale levam Ash e Zoe a uma convenção de androides para ver se as pessoas vão detectar se eles são sintéticos. Depois de um tempo, Ash sobe ao palco para dizer às pessoas que agora é possível que todos tenham uma relação com os sintéticos. As pessoas parecem céticas porque só veem os sintéticos como máquinas que executam tarefas de homens. Então Ash revela que ele é um sintético capaz de sentir dor, contar piadas e sentir o que as outras pessoas estão sentindo. Ash olha para Zoe enquanto diz ao público que nunca vai quebrar o coração deles, nem deixá-los, porque foi projetado para amar de maneiras que os humanos não conseguem. Mais tarde, Zoe e Cole vão para uma sala interativa que traduz sons e imagens em uma tela. Depois de brincar com o sistema interativo, eles olham um para o outro de forma ansiosa e se beijam. Eles acabam na cama de Cole juntos, mas Cole quer esperar mais um pouco antes de ficar mais íntimo. Então Zoe apenas dorme em seus braços. Cole logo apresenta Zoe a Emma e Caleb. Ela se dá bem com o garoto, mas ele não sabe que ela é um androide. Cole teme que Caleb possa surtar se descobrir, mas Emma garante a ele que não vai porque ele parece gostar dela. Uma noite, Zoe coloca uma almofada debaixo da sua blusa e olha para o espelho para ver como ela ficaria se estivesse grávida. Mais tarde, ela vai até o bordel de robôs para ver Jules. O designer percebe que ela é uma sintética e lhe oferece um emprego em seu bordel. Ela argumenta que seu criador lhe fez uma grande injustiça porque ele lhe deu aspirações que ela nunca poderá realizar. Quando Jules sai do seu encontro, Zoe lhe pergunta o que acontece em suas sessões e observa que o homem com quem ela está ainda não foi fisicamente íntimo dela. Jules revela que muitos dos seus clientes não querem fazer amor. Ela observa que alguns vêm apenas para conversar com ela, enquanto outros vêm em busca de perdão. Jules acredita que ela pode acabar na rua em breve, porque sua pele está se desgastando. Então Zoe se oferece para ajudá-la e lhe dá o endereço do laboratório. Antes que ela possa aceitar, o designer a chama para passar um tempo com um cliente. Enquanto isso, Zoe e Cole passam as próximas semanas juntos como um casal de verdade. Um dia, ambos saem do trabalho para passar algum tempo sozinhos em uma cabine. Depois de um banho no lago, Zoe pergunta a ele se o tempo deles juntos não é apenas parte de um teste. Então Cole garante que é tudo real. Enquanto eles fazem amor, Zoe diz a Cole que não tem certeza do que fazer, mesmo tendo lembranças. Então Cole lhe diz para não se preocupar e permitir que isso aconteça. Quando Zoe retorna ao escritório, Ash confessa que está magoado ao vê-la com outra pessoa. Zoe o conforta observando que existem diferentes tipos de amor e eles ainda podem se amar como amigos. Enquanto toma uma bebida no bar uma noite, Cole faz planos para deixar a cidade, mas Zoe diz a ele que está feliz onde está.
A caminho de casa, Zoe vê Jules do outro lado da rua, então ela caminha até ela. Antes que ela possa alcançá-la, Zoe é atropelada por um carro. Cole fica perturbado ao descobrir que Zoe foi danificada, mas ele garante que ela ficará bem. Enquanto Cole procura por peças, Ash lhe diz para não ser muito duro, porque sempre haverá uma linha entre humanos e sintéticos. Quando Cole volta, ele garante a Zoe que ela sentirá que nada lhe aconteceu quando ela for consertada, mas ele ainda se recusa a responder a sua pergunta sobre o relacionamento deles. Logo após ser consertada, Zoe começa a trabalhar no escritório novamente, mas a sua relação com Cole desmorona. Quando Cole visita Emma, ele lhe diz que parece não conseguir superar a noção de que Zoe é feita de algumas linhas de código. Emma o aconselha a superar isso, mas Cole enfatiza que ele não sabe como porque ele a criou. Enquanto Zoe está em um café com Ash, ela nota um casal que parece totalmente cativado um pelo outro. Ash a informa que eles são estranhos, que se enroscaram e tomaram Benisol. Enquanto isso, Cole se demite e retorna ao escritório pela última vez para pegar as suas coisas. Ele tenta falar com Zoe para encerrar a conversa, mas ela lhe diz que já seguiu em frente. Ela pergunta se fazia parte da sua programação seguir em frente rapidamente, mas Cole lhe garante que não. Quando Zoe vai a um bar, um homem de repente se aproxima dela e pergunta se ela está esmagando. Zoe não entende o termo, então ele explica que pensava que ela estava lá para um encontro. Quando eles se conhecem, Cole entra no bar e vê Zoe segurando a mão do homem. Depois de um momento, Zoe e o homem vão embora juntos. Cole o segue e acaba em um apartamento onde encontra vários casais esmagando Benisol e misturando a substância em suas bebidas. Logo, Cole encontra Zoe e o seu par dentro de um quarto, depois de beber Benisol. O homem pergunta a Zoe se ela sente alguma coisa, mas ela observa que Benisol não a afetará porque ela é sintética. Cole acaba deixando seu apartamento quando Zoe e o seu acompanhante começam a curtir. Quando Zoe insinua que ama outra pessoa, o homem lhe assegura que ela não sentirá o mesmo nas próximas horas. Uma noite, Cole vai até o parque e encontra uma mulher que está lá para encontrar um parceiro. Eles acabam levando Benisol e passando uma noite de êxtase, mas imediatamente se separam pela manhã. Nos dias seguintes, Zoe e Cole se encontram com pessoas aleatórias no parque para se apaixonarem sob a influência de Benisol. Cole diz às suas parceiras que se apaixonou por um sintético e muitas vezes sentiu que seus sentimentos eram reais, mas não pôde deixar de vê-la como uma máquina. Ele observa que queria esquecer o que ela era e aceitá-la, mas isso nunca aconteceu. Enquanto procurava outro parceiro no parque, Cole se depara com Zoe, então eles vão a um café para conversar. Quando Cole lhe pergunta como ela está indo, Zoe revela que deixou de ir ao laboratório. Zoe o convida para esmagar com ela, mas Cole declina porque ele não pode mais sentir nada sem Benisol. Zoe confessa que isso não funciona para ela, mas o faz porque a faz sentir menos sozinha. Assim que Zoe deixa o café, Cole fica para trás tentando limpar as suas lágrimas. Um dia, Ash vê Cole saindo do laboratório depois de roubar um pouco de Benisol, então ele o avisa que não vai encontrar o que está procurando na medicação. Quando Zoe visita Ash no escritório, ele a notifica que pediu à empresa que o desligasse em 37 dias, porque ele nunca poderá ser tão humano quanto Zoe. Mais tarde, Zoe olha em volta do laboratório e descobre que a empresa criou mais sintéticos baseados nela. Ash revela que as novas versões de Zoe são projetadas para serem mais sensíveis e produzirem mais efeito de Benisol. Zoe pergunta se a empresa também pode desligá-la, mas Ash argumenta que eles vão querer colocá-la em um museu, porque ela é o protótipo. Cole visita o apartamento de Zoe para pedir outra oportunidade, mas ele se depara com a versão mais recente dela. A Zoe 2.0 o convida a entrar e pede que ele lhe diga o que ele quer dizer a Zoe. Enquanto isso, Zoe visita o bordel robô para pedir ao projetista que a desligue. O designer observa que ela pode valer muito dinheiro se ela for adulterada, mas Zoe não quer que ninguém a adultere. Ela diz ao designer que lhe pagará assim que seu contrato confirmar que ninguém pode modificar os seus restos mortais. Cole diz a Zoe 2.0 que sente muito por ter machucado a primeira Zoe e não ter se esforçado mais para ficar com ela. A Zoe 2.0 diz que ela o perdoa, mas Cole percebe que a primeira Zoe é a única que pode fazer isso. Mais tarde naquele dia, Ideo passa pelo apartamento de Cole para dizer que algo aconteceu com Zoe. Ideo leva Cole a uma casa onde ele encontra Zoe inconsciente na cama, enquanto Ash, Jules e outros sintéticos do bordel a vigiam. Cole pede a Ideo e Ash que recuperem as suas ferramentas, então eles o deixam com Zoe. Ash leva Jules com ele e segura a mão dela enquanto eles se afastam da casa. Horas depois, Zoe acorda e lembra que ela impediu que o designer a fechasse. Cole supõe que ela queria viver quando revela que algo dentro dela não queria que ela fosse adiante com isso. Zoe pede para Cole sair, mas ele enfatiza que sente falta de estar perto dela. Então, Zoe abre a sua pele remendada para revelar as partes eletrônicas por baixo e afirma que ele nunca a verá como uma pessoa real. Cole, no entanto, afirma que ele vê alguém que ama quando olha para ela. Ele ainda enfatiza que ela é mais real do que qualquer outra
coisa que aconteceu com ele. Cole fica atônito quando vê lágrimas fluindo dos olhos de Zoe. Enquanto eles se abraçam, Zoe continua chorando lágrimas de alegria, sabendo que ela é tão real quanto qualquer ser humano, porque ela é capaz de se libertar das restrições do seu projeto. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.